Olá, eu sou a Bianca, sou doutoranda em educação e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a propriocepção. O trabalho está intitulado Propriocepção, os olhos do corpo. Processos educativos no ensino coletivo de piano, internalização musical e desenvolvimento psíquico. Eu sou graduada em música pela USP de Ribeirão Preto, mestre em música pela USP de São Paulo e sou doutoranda em educação com estágio no exterior. Pela USP, Ribeirão Preto, pelo programa de educação e o estágio no exterior, sendo em Salerno, na Itália, na Unissa. Também, profissionalmente, sou proponente e professora de piano em grupo do projeto Piano Forte na cidade de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a dialética entre o corpo e mente, no contexto da educação musical. Nisso, abordaremos sobre a propriocepção em uma condição reflexa, elementar para uma condição consciente, considerando aqui como uma função voluntária da propriocepção. E, para ilustrar isso, vamos falar sobre um episódio interativo que aconteceu dentro de uma aula de piano em grupo e fazer essa relação, então, com a música e o movimento. Todo esse trabalho está ancorado na perspectiva da psicologia histórico-cultural. O que consideramos para isso? Que a mente humana ela se desenvolve com as interações sociais, culturais. A mente ela não é um fenômeno isolado, então ela é resultado intrínseco aqui das experiências culturais e também sociais que foram construídas ao longo do tempo, e temos principalmente um enfoque dialético, que vai acentuar nessa perspectiva as dinâmicas, interações, a contradição entre diversos aspectos do desenvolvimento humano e da cultura. Então, a partir dessa perspectiva histórico-cultural, que é ancorada no Vygotsky e seu grupo de estudo, é o embasamento aqui do trabalho apresentado. Como propriocepção, a gente vai considerar duas principais funções psíquicas, tanto a sensação quanto a percepção. A sensação, consideramos nela os componentes motores, que ela é de um caráter ativo e seletivo, por causa disso consideramos a sensação, inclusive, como uma sensação psíquica, e o reconhecimento corporal, que é tanto a localização, a posição, quanto a orientação desse corpo. E como percepção é como nós percebemos, então, toda essa sensação. Então, qual a informação sobre o corpo no espaço? Como é essa atividade receptora? Que é, então, o caráter da percepção. Tudo isso engloba, então, um processo de autorregulação com base na propriocepção. Então, essa propriocepção ela é como parte importante do controle motor e também da regulação psíquica. A propriocepção, ela é então essa percepção que uma pessoa tem do seu próprio corpo, bem como dos movimentos e das posições dele no espaço. E tudo isso com caráter ativo e seletivo. Isso é muito importante para que ela seja considerada no caráter aí do voluntário. Ela é parte do nosso desenvolvimento ontogenético, a propriocepção. Mas, mesmo ela sendo regulada de maneira inconsciente e automática, ela desempenha um papel fundamental. Então, muitas vezes, ela é posta como algo corriqueiro, porque a gente faz sem pensar. A gente não percebe quando anda, por exemplo, né? A gente não pensa para fazer. E muito por causa disso, ela é considerada, então, nesse desenvolvimento ontogenético. No entanto, são elementos essenciais para compreender a propriocepção, o controle do movimento, a coordenação, o senso do corpo e a habilidade de regular essa sensação. Então, ela é uma sensação fundamental para o reconhecimento do corpo, envolvendo a sua localização espacial, a posição e a orientação. Então, apesar dela ser um processo ontogenético, ela pode se tornar um processo voluntário, por ser uma função superior, que aqui a gente vai chamar de FPS. Função psíquica superior. Envolve, então, para isso, a regulação e a coordenação dos movimentos corporais em relação ao ambiente externo. Então, nessa relação de corpo e mente, as atividades que propõem o movimento corporal, por exemplo, elas parecem fundamentais na formação de pensamentos e parecem revelar a natureza corporificada do raciocínio. Então, a psique ela é constituída por uma contínua relação corpo e mente, em que o corpo em movimento, por meio dessa percepção e ação, interage constantemente com o ambiente.
Então, quando falamos de música e propriocepção, isso acontece a partir de acontecimentos estéticos, e o estudo da propriocepção leva, nesse caso do nosso estudo, na constituição da musicalidade. E aqui é ancorada a musicalidade na estética, como vemos, por exemplo, em Schroeder, na CIF. A música nessa dimensão estética ela é o conjunto complexo ordenado com regras e elementos próprios do fazer musical. Então, quando a gente fala de estética, a gente está principalmente falando nessa direção. Nessa perspectiva, então, a música é uma forma de linguagem sistemática, sistematicamente estruturada e concebida como uma fonte de significado. E na aula de piano em grupo, são muitos elementos a se atentar. Tem que tocar com as mãos simultaneamente, senão a esquerda e a direita tocam juntas, sendo que cada uma tem uma especificidade a fazer. Tem também a questão da postura, o pedal, a leitura, a percepção, o tocar em conjunto, que aqui vai implicar também tantas outras dimensões, e por isso a própria percepção como sensação e percepção voluntárias, que tem um caráter seletivo e ativo, pode ser um recurso viável para que essa dimensão estética seja desenvolvida. Então, à medida que se toma consciência e vai automatizando esse desenvolvimento proprioceptivo, o processo de apropriação de tocar um instrumento musical tem uma dimensão estética no primeiro plano atencional, que é isso que é importante. A música ser o primeiro plano, né? E quando falamos de propriocepção, não estamos falando de técnica, por exemplo, né? Mas sim dessa música nessa dimensão estética. É a música ser o primeiro plano atencional. E para isso, deve-se então considerar uma organização de ensino, que é a observação cuidadosa, a realização de atividades direcionadas para atingir objetivos específicos, apreensão sistemática e detalhada de objetos e fenômenos, comparação, generalização, entre outros aspectos que ligam em um ensino sistematizado e a própria percepção. Para tudo isso, consideramos essa abordagem dialética, então as funções psíquicas são compreendidas a partir de processos mentais que se estendem para além do cérebro e do corpo do sujeito. E esse vai envolver todo o sistema funcional e uma questão importante é que o sistema neuropsicológico, ele é flexível e personalizado, então ele se desenvolve pelo crescimento individualizado que ocorre nos meios evolutivos de cada momento histórico, de cada cultura, cada trajetória. Então ele é idiosincrático. Então, a partir de toda essa perspectiva, vamos analisar então o episódio empírico, que foi uma oficina de piano em grupo que ocorreu no projeto Piano Forte, na qual sou proponente e professora de piano em grupo em Ribeirão Preto. Essa turma de piano em grupo ela é composta por seis estudantes, mas no momento dessa interação somente 3 estavam presentes, que aqui demos os nomes fictícios de Alba, Moji e Mônica. São estudantes de 8 a 12 anos, e durante esse encontro, até esse encontro, nós tivemos 10 encontros de aproximadamente aí 1 hora ou mais, durante o ano de 2022. Essa atividade específica foi sobre a música O Trenzinho do Caipira, que foi uma música que as crianças estavam tocando, né, fazia parte do repertório, e é um arranjo da Marion Verhalen, que é um arranjo para piano em grupo. Nessa atividade, eles estavam ainda aprendendo sobre a leitura musical, era um processo que eles estavam iniciando, a leitura musical convencional na pauta. Então, a gente fez uma primeira atividade, que foi essa peça numa pauta ampliada, e a partir dela a gente estava reconhecendo elementos musicais. Depois fizemos representação das notas musicais pelo movimento do corpo, que aqui foi a nossa grande questão, né, que a gente abordou principalmente o conceito aqui da propriocepção. E, por fim, foi tocado ao piano. Então, foram 3 momentos para o ensino-aprendizagem da música O Trenzinho do Caipira. E todo o episódio está descrito lá no artigo, que eu vou trazer apenas algumas considerações, então, que tivemos nessa música. Em algum momento, a partir quando a criança representou o movimento dos pés, nesse momento, nessa segunda imagem, por exemplo, que é a pauta do chão, né? Então 5 linhas, ali tem os 4 espaços, e elas são a nota, elas são a representação da nota dentro dessa pauta no chão. E em algum momento estávamos, por exemplo, com dificuldade na rítmica. Então a gente fez esse excerto, aqui trago um excerto
por exemplo, e na qual um aluno, que foi o Moji, ele colocou uma frase, falou: então vamos colocar uma frase nessa melodia para facilitar a rítmica. E foi: fui na padaria. Então, fui na padaria. Então, teve essa representação da rítmica que eles mesmos trouxeram, no caso o Moji trouxe, e também o movimento corporal sendo representado pelos pulos no chão. Então, as linhas e espaços postos ali no chão para representação da pauta, e as crianças eram a nota, elas pulavam no chão representando ali o movimento da nota. Nesse episódio, então, alguns dos elementos ainda estavam no processo de apropriação dos estudantes. O ritmo, por exemplo, não era regular e a leitura das notas na pauta era algo que estava iniciando. E quando fizemos os movimentos com o corpo, percebemos que contribuiu para o processo de apropriação da música. No entanto, essas crianças estavam continuamente envolvidas com o corpo durante o tocar e não podem controlar, né, o movimento por meio do processo explícito do pensamento. Então, o movimento ele é um elemento fundamental na educação musical, utilizado aqui como um recurso para internalizar e expressar os elementos musicais, como o Dalcroze diz. E como foi essa representação das crianças, de cada criança, né, considerando aí o momento desse episódio. O Moji, ele teve, no primeiro momento, uma dramatização, um fazer expansivo. Então, ele representava com o corpo todo de forma grandiosa, quando ele estava nesse processo do entendimento, compreendendo o que ele estava fazendo. Era muito grandioso. E quando ele compreendeu, o corpo já não buscava por essa expansão. E foi ele que inseriu essa letra no enxerto, no enxerto musical, que destacamos ali no momento dos pulos, quando a dificuldade rítmica ele que inseriu, e também quando ele foi ao piano aconteceu de forma muito fluida. Então infere-se que Moji estava com a música na sua mente já, e já em processos de apropriação percebidos na mesma aula. Então na mesma aula ele teve todo esse progresso, que é um processo de vai e vem, né, como já sabemos. E com nível de intuição também nessa aprendizagem musical. Já Mônica, ela confundiu inicialmente com os movimentos do corpo, mas ela argumentou que compreendia o que deveria ser feito. Então, a mente sabe o que eu quero fazer, mas o corpo não, o corpo está se confundindo, né? Foi uma das falas dela. Então, a gente percebe, por exemplo, essas funções psíquicas superiores como a autorregulação. E teve um momento do episódio que a gente fez juntos, então demos as mãos e fomos juntos. E aí, quando ela fez isso com o Moji, a atividade se sucedeu com maior sucesso. Então, houve um planejamento mental para atividade voluntária. A Mônica, ela teve um planejamento que, pelo movimento do domínio das notas, foi refletido de forma externa. E ela contou ajuda com outro, né, do caso do Moji, para resolver o que ela estava se confundindo. E depois, ao piano também aconteceu de forma muito fluida. Já a Alba, ela é a mais nova da turma, e ela tem muito entusiasmo quando realiza atividades com movimento. É uma proposta que talvez aí pela idade também, pelas suas preferências, quando atividades realizadas com movimentos, ela tem um maior desempenho. Então, ela compreende melhor o que tem que ser feito quando a atividade é feita primeiro com os movimentos. Na ALB isso é muito nítido, quando fazemos somente ao piano e quando vamos ao movimento primeiro. E ela foi uma aluna que ela compreendeu a rítmica, a sequência das notas, no entanto, quando foi para o instrumento, esse ritmo ainda não estava de forma fluida. Então, em sua mente, a música, a gente compreende que ainda estava em processo de apropriação e que o corpo ele foi um mediador para essa percepção e também para a execução da música. Então, ela tem bastante essa necessidade do movimento primeiro. Então, nisso tudo, a gente considera, infere-se, que o corpo e o piano eles estão diretamente vinculados, então, dominando o fazer musical no corpo, domina-se também o tocar ao piano. A Alba, por exemplo, ela demonstrou apropriação e que interiorizou os aspectos musicais. No entanto, nessa aula ela ainda não houve uma regulação para exteriorizar todos os aspectos de forma fluente ao piano. E que reconhecemos que o movimento, a visão e a audição, eles são ferramentas auxiliares na solução de tarefas, que no caso foi tocar ao piano, a música proposta. No caso da execução dessa peça, que foi o Trenzinho do Caipira, e isso então supera essa impulsividade da ação, o planejamento de uma solução para um problema antes de uma execução e, consequentemente, a autorregulação, que é um processo de domínio da própria conduta e um direcionamento da atenção na operação prática, possibilitando aqui o controle na sua atividade.
E a visão, o corpo e a execução, o piano, tudo um complexo de vários recursos que podem significar no processo de ensino-aprendizagem, principalmente numa aula de música. Essas sensações propostas, que são de caráter ativo e seletivo, elas foram integradas na nossa proposta dessa aula ao movimento. Então, é uma sensação proprioceptiva na qual se refere à posição do corpo no espaço, os movimentos eles desempenharam um papel decisivo nessa regulação e um processo de percepção como atividade receptora do sujeito. E esse episódio que a gente coloca aqui, que está na íntegra no artigo, sugiro a leitura, ele evidenciou o envolvimento do corpo e revelou como a mente consciente pode ser entendida como imbricada, entretecida no corpo. Esses movimentos realizados previamente, então a gente fez a atividade com o corpo, depois é o piano. Então esses movimentos, eles parecem ser essenciais para revelar os processos psíquicos envolvidos no ato de aprender a tocar um instrumento musical. É como se isso fosse uma ponte entre o movimento fosse uma ponte entre o pensamento e a ação. Então, fazer música primeiro com o corpo é como um facilitador no processo de apropriação, no qual a ação pedagógica ela age com funções psíquicas em sua interfuncionalidade, como, por exemplo, age com um maior volume atencional e perceptivo também. Tocar direto ao piano em sucessivas repetições seria uma proposta pedagógica estéreo, se a gente fosse somente ao piano. E quando a gente trabalha com o movimento do corpo nas propostas de ensino-aprendizagem de música, principalmente, evidencia que o desenvolvimento motor ele vai propiciar a origem de funções psíquicas superiores em sua interfuncionalidade. Então, elas trabalhando ali todas juntas, né, não uma função isolada. E primeiro com o corpo a palavra ritmada, que foi nossa proposta, e depois ao piano, foi uma maneira de vivenciar pelo movimento do corpo uma prática menos desatenta, uma prática que seria somente repetitiva ao piano e auxilia principalmente nessa internalização da música. E quanto mais consolidada, né, o professor Marcelo Ferraccioli ele fala sobre isso, quanto mais consolidada a internalização de signos, maior a capacidade consciente das funções superiores, uma vez que são eles os instrumentos psíquicos mediadores do ato voluntário, que permite o autocontrole da conduta. Então, à medida que se torna consciente e automatiza a propriocepção, o processo de apropriação de tocar um instrumento musical, que no caso foi o piano, ele tem uma dimensão estética no primeiro plano, que é o que a gente quer fazer música. Então, essa dimensão de musicalidade, ela fica no primeiro plano quando a gente toma essa consciência e automatiza a propriocepção. Isso vai possibilitar uma prática pianística no âmbito mais estético. Então, rapidamente, comentando sobre o episódio apresentado nesse artigo, dentro da psicologia histórico-cultural, é isso, e deixo então a recomendação de fazer a leitura na íntegra, né, para maior aproveitamento do campo aqui explorado. Então, agradeço grandemente e deixo aqui o meu contato para qualquer questão que possa ter. Um grande abraço e até mais.